Minha filha, eu vivi 60 anos sendo tratada como estranha na minha própria casa e só descobri o porquê quando minha mãe estava morrendo. A verdade? Eu fui trocada na maternidade e minha família toda sabia. Toda. Menos eu. Meu nome é Dirce, tenho 82 anos e essa história que vou te contar vai te arrepiar dos pés à cabeça. Porque imagina só. Imagina crescer sentindo que você não pertence ao lugar onde deveria ser mais amada e descobrir que seus próprios irmãos guardaram esse segredo por décadas, te vendo sofrer em silêncio. Eu nasci em 1943, no interior do Paraná, numa cidadezinha pequena onde todo mundo se conhecia. Meu pai era comerciante, tinha uma vendinha no centro, e minha mãe cuidava da casa e de nós 4 filhos. Pelo menos era isso que eu pensava, que éramos 4 filhos dela. Desde pequeninha, eu sentia algo estranho. Sabe quando você entra numa sala e sente que as pessoas param de conversar? Era assim que eu me sentia na minha própria família. Meus 3 irmãos, eles tinham uma cumplicidade que eu nunca conseguia entender. Olhares que trocavam quando eu chegava perto, conversas que morriam quando eu aparecia. Era como se eles compartilhassem um segredo que eu não podia saber. E pior, às vezes eu percebia que esse segredo tinha a ver comigo. Quando brincavam de casinha, por exemplo, sempre sobrava para mim ser a empregada ou a vizinha. Nunca a filha da família. Você não parece com a gente, Dirce, dizia meu irmão Roberto, o mais velho. Deve ser adotada. Na época, eu ria. Achava que era só implicância de irmão. Mas aquelas palavras ficavam ecoando na minha cabeça por dias. Será que eu era mesmo adotada? Será que era por isso que me sentia tão deslocada? Minha mãe, coitada. Hoje eu entendo tudo, mas na época doía tanto. Ela nunca me tratou mal, não, mas tinha uma frieza comigo que não tinha com os outros. Sabe quando uma mãe pega o filho no colo e você vê aquele amor transbordando nos olhos? Comigo nunca foi assim. Era como se ela estivesse cumprindo uma obrigação. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos, estava doente com febre alta. Meus irmãos todos correram para me ver, mas quando minha mãe chegou no quarto, ela apenas colocou a mão na minha testa, disse, a febre já passou, e saiu. Não ficou ali comigo, não me fez um chá, não me contou uma história. Eu fiquei pensando, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque ela não me ama como ama meus irmãos. Quando eu chorava, ela vinha, mas sempre com aquela pressa de quem quer resolver logo o problema e ir fazer outras coisas. Com meus irmãos, ela sentava, conversava, perguntava o que tinha acontecido. Comigo era diferente. Para de chorar, Dirce. Menina grande não chora por besteira. E não era só a frieza, não. Eram os pequenos detalhes que uma criança percebe, mas não sabe explicar. Na hora de dividir o último pedaço de bolo, sempre sobrava para os meus irmãos. Quando chegavam as roupas novas, as minhas sempre eram as mais simples. E quando meu pai contava histórias de quando éramos bebês, ele sempre pulava a minha parte, como se não tivesse lembranças boas de quando eu nasci. Conta da vez que eu nasci, pai, eu pedia. Ele ficava meio sem graça e dizia, você nasceu igual todo mundo, Dirce. Não tem muito o que contar. Mas dos meus irmãos, ele contava detalhes, como a mãe ficou feliz, como eles eram bebês bonitos, como todo mundo veio visitar. De mim, nada. Cresci me sentindo diferente, como se fosse um pássaro tentando voar junto com peixes. Por mais que eu me esforçasse, por mais que tentasse agradar, sempre tinha essa sensação de que eu estava sobrando ali. Meus irmãos brincavam entre eles, e eu ficava observando de longe, como uma visita que não foi convidada para a festa. Tentava me aproximar, tentava participar das brincadeiras, mas sempre tinha alguma coisa que me excluía. Essa brincadeira é só para a família de verdade, dizia a Cleusa uma vez, quando eu queria brincar de casinha com eles. Na época, achei que ela estava sendo cruel à toa. Hoje sei que, sem querer, ela estava dizendo a verdade. Na escola, as outras crianças sempre comentavam como eu era diferente dos meus irmãos. Dirce, você não parece nada com sua família, diziam. E eu ria, fingia que não ligava, mas por dentro, meu coração apertava. Chegava em casa e me olhava no espelho, procurando alguma semelhança com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Não achava nada.
Meus irmãos eram todos morenos, de olhos escuros, cabelo liso. Eu era mais clara, olhos amendoados, cabelo com ondas. Você puxou a avó, dizia minha mãe quando alguém comentava. Mas eu conhecia a avó, e também não era parecida com ela. O pior de tudo eram os domingos. Sabe esses almoços de família, onde todo mundo se reúne e fica contando casos? Eu sentava na mesa e percebia que tinha sempre uma tensão no ar quando eu estava presente. Como se todos estivessem pisando em ovos, cuidando das palavras. E quando eu saía para buscar algo na cozinha, ouvia risinhos baixinhos, sussurros que paravam na hora que eu voltava. Uma vez, com uns 15 anos, eu ouvi minha tia comentando com minha mãe. Coitada da Dirce, né? Ela nem imagina. Quando me viram, pararam de falar na hora. Eu perguntei, nem imagino o quê? Elas se entreolharam e minha tia disse, ah, nada não, minha filha, coisa de adulto. Coisa de adulto. Quantas vezes eu ouvi essa frase na minha vida? E eu fui crescendo com essa sensação de que todo mundo sabia de alguma coisa sobre mim que eu não sabia. Era como viver numa peça de teatro onde todos os atores sabiam o roteiro, menos eu. Tinha vezes que eu ficava observando minha família de longe, tentando entender aquela dinâmica estranha. Meus pais conversando baixinho e parando quando eu chegava. Meus irmãos trocando olhares quando alguém falava do meu nascimento. Parentes fazendo comentários estranhos. Dirce é tão diferente dos outros. Ela tem um jeitinho todo especial. Coitadinha, né? Coitadinha de quê? Essa palavra me perseguia. Por que as pessoas tinham dó de mim? O que elas sabiam que eu não sabia? Essas memórias doem tanto, mas precisam ser contadas. Se você está comigo, se sente essa dor de não se encaixar na própria família, se inscreve no canal para a gente guardar essas histórias que vêm do coração. Porque o que vem depois vai te mostrar como uma mentira pode destruir uma vida inteira. Casei cedo, aos 18 anos, com meu João. Acho que era uma forma de fugir daquela sensação de não pertencer. Queria construir minha própria família, onde eu pudesse finalmente me sentir em casa. E deu certo, viu? Tive 5 filhos lindos, e com eles eu senti o que nunca senti sendo filha. Amor incondicional, aquela proteção de mãe que faz a gente capaz de mover montanhas pelos filhos. Mas mesmo casada, mesmo com minha família própria, aquela ferida não cicatrizava. Toda vez que ia visitar meus pais, voltava para casa com o coração apertado. Meu João sempre perguntava, Dirce, o que aconteceu lá? Você volta sempre triste. E eu não sabia explicar. Como explicar uma tristeza que você carrega desde criança, mas não consegue dar nome? Quando meus filhos nasceram, eu jurei que seria diferente com eles, que eles nunca sentiriam o que eu senti. E foi assim mesmo. Cada filho que chegava, eu abria mais espaço no coração. Beijava, abraçava, elogiava, demonstrava amor de todas as formas que eu nunca recebi. Meus filhos cresceram seguros do amor da mãe, e isso me encheu de orgulho. Mas também me doía, porque cada carinho que eu dava para eles me lembrava do carinho que eu nunca recebi. Era como se eu estivesse curando uma ferida, dando aos meus filhos o que eu sempre quis ter. Os anos foram passando, meus filhos crescendo, e aquela estranheza familiar continuava. Nas festas de Natal, nos aniversários, eu sempre me sentia como uma convidada na casa dos meus próprios pais. Meus irmãos chegavam e era uma festa. Eu chegava e era só um oi, sem muito entusiasmo. O mais doloroso era ver como minha mãe tratava meus filhos. Com meus netos, ela era carinhosa, brincalhona, do jeito que eu sempre sonhei que ela fosse comigo. E eles adoravam a vovó. Eu ficava ali, vendo minha mãe ser a avó perfeita e me perguntando por que ela nunca conseguiu ser a mãe que eu precisava. Uma vez, minha filha mais velha me perguntou, Mãe, por que a vovó é tão diferente com a senhora e com os tios? Eu não soube o que responder. Como explicar para uma criança algo que nem eu mesma entendia? Foi aí que comecei a perceber que não era coisa da minha cabeça. Meus próprios filhos estavam vendo a diferença no tratamento. E isso me deu uma força estranha, sabe? Porque até então eu achava que era impressão minha, que eu estava sendo sensível demais. Mas a vida seguiu, como a vida segue. Criei meus filhos,
Vi eles crescerem, casarem, me darem netos lindos, e por mais que eu tivesse construído uma família maravilhosa, aquela dor de infância continuava ali, latejando baixinho, como um dente que incomoda, mas você se acostuma com a dor. Nunca imaginei que aos 60 anos, quando eu achava que já sabia tudo sobre minha vida, uma revelação ia mudar tudo. Absolutamente tudo. E essa revelação veio da pessoa que eu menos esperava, no momento mais inesperado. Mas isso é uma história que ainda vai te deixar sem palavras. Os anos foram passando, e aquela sensação de não pertencer só foi ficando mais forte. Sabe quando você tem uma pedra no sapato? No começo incomoda, depois você se acostuma, mas ela continua ali, machucando. Era assim que eu me sentia na minha própria família. Quando meus pais começaram a envelhecer, eu fui a filha que mais cuidou deles. Irônico, não é? A filha que eles tratavam com menos carinho foi quem mais se dedicou quando eles precisaram. Meus irmãos sempre tinham desculpas: trabalho, filhos pequenos, compromissos. Eu que levava minha mãe no médico, eu que ficava com ela quando meu pai estava internado. E durante esses cuidados, eu comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Minha mãe, já com a mente meio confusa pela idade, às vezes me olhava com uma expressão estranha, como se estivesse vendo um fantasma. Outras vezes, ela segurava minha mão e sussurrava: "Perdão, minha filha, perdão." Eu perguntava: "Perdão de quê, mãe?" E ela balançava a cabeça, como se estivesse saindo de um sonho, e dizia: "Nada não, Dirce. Coisa da minha cabeça." Mas não era coisa da cabeça dela, não. Cada vez que ela pedia perdão daquele jeito, eu sentia um arrepio na espinha. Era como se ela estivesse carregando um peso muito grande, e nos momentos de fragilidade, esse peso quase escapava. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Quando ela falava dos filhos, por exemplo, sempre começava pelos meus irmãos. O Roberto é tão trabalhador, o Antônio sempre foi inteligente, a Cleusa tem um coração bom. De mim ela falava por último, e sempre de um jeito diferente. A Dirce é uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Não minha filha querida, não minha menina. Uma boa pessoa. Como se ela estivesse falando de uma conhecida, não de uma filha. Uma tarde, eu estava arrumando os papéis antigos da família. Você sabe como é, né? Quando os pais ficam velhinhos, a gente acaba organizando essas coisas. Encontrei uma caixa de sapato cheia de fotografias antigas, certidões, documentos. E foi aí que vi uma coisa que me gelou o sangue. Tinha uma foto da maternidade, daquelas que tiravam antigamente quando nascia bebê. Minha mãe estava na cama, sorrindo, segurando um bebê. Do lado da foto, escrito a lápis com a letra dela: João Pedro, 3 dias. João Pedro é meu irmão mais novo, que nasceu 2 anos depois de mim. Procurei uma foto minha de bebê. Quando encontrei, quase caí para trás. Na foto, minha mãe estava segurando um bebê, mas o rosto dela, minha filha, o rosto dela não tinha aquela alegria. Parecia forçado, como se ela estivesse cumprindo uma obrigação. E do lado, também escrito a lápis: Dirce, 5 dias. 5 dias. Por que ela esperou 5 dias para tirar foto comigo? Com meus irmãos, as fotos eram no mesmo dia ou no dia seguinte. Por que comigo foi diferente? Continuei mexendo nas fotos e encontrei outras coisas estranhas. Nas fotos dos meus irmãos de bebê, sempre tinha gente visitando: tias, vizinhas, amigas da família. Nas minhas fotos, só meus pais, e mesmo assim com cara de poucos amigos. Fiquei mexida com aquilo, mas não falei nada. Guardei as fotos e continuei cuidando dos meus pais. Mas agora eu prestava mais atenção em tudo. Cada olhar, cada palavra, cada silêncio. Foi numa dessas visitas que eu ouvi uma conversa que mudou tudo. Minha mãe estava descansando no quarto e meus 2 irmãos mais velhos estavam na sala, conversando baixinho. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando escutei meu irmão Roberto falando: A gente precisa contar para ela, Antônio. Não é justo. Contar o quê? Respondeu o Antônio. Você sabe muito bem o quê? Sobre a troca. Meu coração parou. Troca? Que troca? Não, Roberto,
Prometemos para a mamãe que nunca ia saber. Imagina o estrago que ia fazer na cabeça da Dirce? Mas olha como ela sofreu a vida toda. Você vê como ela fica triste depois das visitas? A mulher cresceu achando que não era amada, Antônio. E não era mesmo amada do mesmo jeito, Roberto. Como é que a mãe ia amar uma criança que não era dela? Essas palavras me atravessaram como uma faca. Uma criança que não era dela. O que eles estavam querendo dizer com isso? Fiquei parada na cozinha, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que eles iam escutar. Continuei prestando atenção. Mas ela criou a Dirce, Antônio. Cuidou, alimentou, deu casa. Sim, e fez o que era certo. Mas amor é diferente. A mãe sempre teve dó da Dirce, mas amor de mãe mesmo, ela nunca conseguiu sentir. E eu entendo ela. Você entende? Roberto, a Dirce não tem culpa de ter sido trocada na maternidade. Ali estava. A palavra que eu temia ouvir, mas que ao mesmo tempo explicava tudo. Trocada. Eu fui trocada na maternidade. Minhas pernas ficaram bambas. Tive que me apoiar na pia para não cair. 60 anos de vida, e só naquele momento eu estava descobrindo porque nunca me sentia em casa na minha própria casa. Antônio, a gente devia ter contado quando ela completou 18 anos, quando casou, sei lá. E destruir a vida dela? Roberto, pensa bem. A família biológica da Dirce nem sabe que ela existe. A filha que eles criaram, pensando que era deles, está feliz, tem família, filhos. Para que mexer nisso agora? Porque é a verdade, Antônio. E a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Eles ficaram um tempo em silêncio. Eu continuava na cozinha, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Trocada na maternidade. Todos sabiam, todos, menos eu. E se a Dirce descobrir por acaso? Perguntou o Roberto. Ela não vai descobrir. Quem ia contar? Todos os que sabiam já morreram ou prometeram silêncio. A enfermeira que viu a troca, a diretora da maternidade, até os padrinhos. Todo mundo levou esse segredo pro túmulo. Menos a gente, Antônio. Menos a gente. E a gente vai continuar guardando. É melhor assim. Escutei ele se levantando, provavelmente indo embora. Eu continuei na cozinha, fingindo que estava cozinhando, mas minha cabeça estava a mil. Como é que eles tinham coragem de conversar sobre isso tão naturalmente? Como é que eles conseguiam me olhar no olho todos esses anos, sabendo dessa verdade? Quando minha mãe acordou da soneca, eu sentei do lado da cama dela e fiquei observando seu rosto. Agora tudo fazia sentido. Aqueles pedidos de perdão, aquela distância, aquele amor que nunca chegava até mim. Ela estava criando uma filha que não era dela, e por mais que tentasse, não conseguia sentir o que uma mãe sente. Mãe, eu disse baixinho, a senhora quer me contar alguma coisa? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, e por um momento eu vi um brilho diferente ali. Como se ela estivesse lutando entre falar a verdade ou continuar guardando o segredo. O que é que você quer que eu conte, minha filha? Qualquer coisa que a senhora acha que eu deveria saber. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Segurou minha mão, apertou devagar, e por um momento eu pensei que ela ia me contar tudo. Mas então ela balançou a cabeça e disse: Não tenho nada para contar, Dirce. Você sempre foi uma boa filha. Uma boa filha. Não minha filha. Uma boa filha. Saí de lá naquele dia com o coração despedaçado, mas também com uma estranha sensação de alívio. Finalmente eu tinha uma explicação para aquela dor que carregava desde criança. Não era paranoia minha, não era sensibilidade excessiva. Havia mesmo algo diferente, e agora eu sabia o quê. Mas saber da verdade pela metade era quase pior do que não saber de nada. Porque agora eu tinha 1000 perguntas e ninguém para responder. Quem era minha família verdadeira? Onde eles estavam? A outra criança, a que foi criada no meu lugar, sabia da troca? Como é que uma coisa dessas acontece e ninguém conta nada? Cheguei em casa e contei tudo pro meu João. Ele ficou chocado, mas não surpreso. Dirce, ele disse, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada naquela família. O jeito que eles te tratavam nunca foi normal. Naquela noite eu não consegui dormir.
Ficava pensando em toda a minha infância, revivendo cada momento estranho, cada olhar trocado, cada silêncio desconfortável. Tudo começava a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeças que finalmente se encaixavam. Mas o quebra-cabeças ainda estava incompleto. Eu precisava saber o resto da história. Precisava entender como uma troca dessas acontece, por que meus pais decidiram ficar comigo e, principalmente, onde estava minha família verdadeira. O que eu não sabia é que descobrir essas respostas ia me levar a uma jornada ainda mais dolorosa. Porque às vezes, a verdade que mudou minha vida. Parte 2. Os anos foram passando, e aquela sensação de não pertencer só foi ficando mais forte. Sabe quando você tem uma pedra no sapato? No começo incomoda, depois você se acostuma, mas ela continua ali, machucando. Era assim que eu me sentia na minha própria família. Quando meus pais começaram a envelhecer, eu fui a filha que mais cuidou deles. Irônico, não é? A filha que eles tratavam com menos carinho foi quem mais se dedicou quando eles precisaram. Meus irmãos sempre tinham desculpas. Trabalho, filhos pequenos, compromissos. Eu que levava minha mãe no médico, eu que ficava com ela quando meu pai estava internado. E durante esses cuidados, eu comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Minha mãe, já com a mente meio confusa pela idade, às vezes me olhava com uma expressão estranha, como se estivesse vendo um fantasma. Outras vezes, ela segurava minha mão e sussurrava: "Perdão, minha filha, perdão." Eu perguntava: "Perdão de quê, mãe?" E ela balançava a cabeça como se estivesse saindo de um sonho e dizia: "Nada não, Dirce, coisa da minha cabeça." Mas não era coisa da cabeça dela, não. Cada vez que ela pedia perdão daquele jeito, eu sentia um arrepio na espinha. Era como se ela estivesse carregando um peso muito grande, e nos momentos de fragilidade, esse peso quase escapava. Uma tarde, eu estava arrumando os papéis antigos da família. Você sabe como é, né? Quando os pais ficam velhinhos, a gente acaba organizando essas coisas. Encontrei uma caixa de sapatos cheia de fotografias antigas, certidões, documentos. E foi aí que vi uma coisa que me gelou o sangue. Tinha uma foto da maternidade, daquelas que tiravam antigamente quando nascia bebê. Minha mãe estava na cama, sorrindo, segurando um bebê. Do lado da foto, escrito a lápis com a letra dela: João Pedro, 3 dias. João Pedro é meu irmão mais novo, que nasceu 2 anos depois de mim. Procurei uma foto minha de bebê. Quando encontrei, quase caí para trás. Na foto, minha mãe estava segurando um bebê, mas o rosto dela, minha filha, o rosto dela não tinha aquela alegria. Parecia forçado, como se ela estivesse cumprindo uma obrigação. E do lado, também escrito a lápis: Dirce, 5 dias. 5 dias. Por que ela esperou 5 dias para tirar foto comigo? Com meus irmãos, as fotos eram no mesmo dia ou no dia seguinte. Por que comigo foi diferente? Fiquei mexida com aquilo, mas não falei nada. Guardei as fotos e continuei cuidando dos meus pais. Mas agora eu prestava mais atenção em tudo. Cada olhar, cada palavra, cada silêncio. Foi numa dessas visitas que eu ouvi uma conversa que mudou tudo. Minha mãe estava descansando no quarto e meus 2 irmãos mais velhos estavam na sala conversando baixinho. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando escutei meu irmão Roberto falando: A gente precisa contar para ela, Antônio. Não é justo. Contar o quê? Respondeu o Antônio. Você sabe muito bem o quê? Sobre a troca. Meu coração parou. Troca? Que troca? Não, Roberto. Prometemos para a mamãe que nunca ia saber. Imagina o estrago que ia fazer na cabeça da Dirce? Mas olha como ela sofreu a vida toda. Você vê como ela fica triste depois das visitas? A mulher cresceu achando que não era amada, Antônio. E não era mesmo amada do mesmo jeito, Roberto. Como é que a mãe ia amar uma criança que não era dela? Essas palavras me atravessaram como uma faca. Uma criança que não era dela. O que eles estavam querendo dizer com isso? Fiquei parada na cozinha, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que eles iam escutar. Continuei prestando atenção. Mas ela criou a Dirce, Antônio. Cuidou, alimentou, deu casa. Sim,
e fez o que era certo. Mas amor é diferente. A mãe sempre teve dó da Dirce, mas amor de mãe mesmo, ela nunca conseguiu sentir. E eu entendo ela. Você entende? Roberto, a Dirce não tem culpa de ter sido trocada na maternidade. Ali estava. A palavra que eu temia ouvir, mas que ao mesmo tempo explicava tudo. Trocada. Eu fui trocada na maternidade. Minhas pernas ficaram bambas. Tive que me apoiar na pia para não cair. 60 anos de vida, e só naquele momento eu estava descobrindo porque nunca me sentia em casa na minha própria casa. Antônio, a gente devia ter contado quando ela completou 18 anos, quando casou, sei lá. E destruir a vida dela? Roberto, pensa bem. A família biológica da Dirce nem sabe que ela existe. A filha que eles criaram, pensando que era deles, está feliz, tem família, filhos. Para que mexer nisso agora? Porque é a verdade, Antônio. E a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Eles ficaram um tempo em silêncio. Eu continuava na cozinha, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Trocada na maternidade. Todos sabiam, todos, menos eu. E se a Dirce descobrir por acaso? Perguntou o Roberto. Ela não vai descobrir. Quem ia contar? Todos os que sabiam já morreram ou prometeram silêncio. A enfermeira que viu a troca, a diretora da maternidade, até os padrinhos. Todo mundo levou esse segredo pro túmulo. Menos a gente, Antônio. Menos a gente. Escutei ele se levantando, provavelmente indo embora. Eu continuei na cozinha, fingindo que estava cozinhando, mas minha cabeça estava a mil. Como é que eles tinham coragem de conversar sobre isso tão naturalmente? Como é que eles conseguiam me olhar no olho todos esses anos, sabendo dessa verdade? Quando minha mãe acordou da soneca, eu sentei do lado da cama dela e fiquei observando seu rosto. Agora tudo fazia sentido. Aqueles pedidos de perdão, aquela distância, aquele amor que nunca chegava até mim. Ela estava criando uma filha que não era dela, e por mais que tentasse, não conseguia sentir o que uma mãe sente. Mãe, eu disse baixinho, a senhora quer me contar alguma coisa? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, e por um momento eu vi um brilho diferente ali. Como se ela estivesse lutando entre falar a verdade ou continuar guardando o segredo. O que é que você quer que eu conte, minha filha? Qualquer coisa que a senhora acha que eu deveria saber. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Segurou minha mão, apertou devagar, e por um momento eu pensei que ela ia me contar tudo. Mas então ela balançou a cabeça e disse: Não tenho nada para contar, Dirce. Você sempre foi uma boa filha. Uma boa filha. Não minha filha. Uma boa filha. Saí de lá naquele dia com o coração despedaçado, mas também com uma estranha sensação de alívio. Finalmente eu tinha uma explicação para aquela dor que carregava desde criança. Não era paranoia minha, não era sensibilidade excessiva. Havia mesmo algo diferente, e agora eu sabia o quê. Mas saber da verdade pela metade era quase pior do que não saber de nada. Porque agora eu tinha 1000 perguntas e ninguém para responder. Quem era minha família verdadeira? Onde eles estavam? A outra criança, a que foi criada no meu lugar, sabia da troca? Como é que uma coisa dessas acontece e ninguém conta nada? Cheguei em casa e contei tudo pro meu João. Ele ficou chocado, mas não surpreso. Dirce, ele disse, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada naquela família. O jeito que eles te tratavam nunca foi normal. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em toda a minha infância, revivendo cada momento estranho, cada olhar trocado, cada silêncio desconfortável. Tudo começava a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeças que finalmente se encaixavam. Mas o quebra-cabeças ainda estava incompleto. Eu precisava saber o resto da história. Precisava entender como uma troca dessas acontece, por que meus pais decidiram ficar comigo e, principalmente, onde estava minha família verdadeira. O que eu não sabia é que descobrir essas respostas ia me levar a uma jornada ainda mais dolorosa. Porque às vezes a verdade dói mais do que a mentira. E às vezes, quando a gente vai procurar o que perdeu, encontra coisas que preferia nunca ter achado.
Danada. Era como se tivesse descoberto que minha vida inteira foi uma mentira, mas só pela metade. Eu sabia que fui trocada, mas não sabia como, quando, nem onde estava a minha família verdadeira. Comecei a ficar obcecada por detalhes. Toda vez que visitava meus pais, eu ficava procurando pistas, analisando cada fotografia, cada documento. Meu João ficava preocupado comigo. Dirce, você não tá bem, isso tá te consumindo. E estava mesmo me consumindo. Eu olhava para os meus filhos e pensava, será que em algum lugar tem uma mulher que se parece comigo? Será que ela também teve filhos que são parecidos com os meus? Era uma necessidade doentia de entender de onde eu vim, quem eu realmente era. Comecei a observar mais as pessoas na rua, procurando rostos parecidos com o meu. Toda mulher da minha idade que eu via, eu ficava imaginando, será que essa poderia ser minha irmã? Será que essa conhece minha família verdadeira? Estava ficando paranoica, mas não conseguia parar. Voltei várias vezes naquela caixa de fotos, estudando cada detalhe. Percebi que nas fotos dos meus primeiros anos, eu sempre parecia meio deslocada, como se não pertencesse àquele ambiente. E minha mãe? Minha mãe sempre tinha uma expressão de quem estava cumprindo um dever, não de quem estava curtindo os momentos com a filha. Uma tarde, eu estava na casa da minha irmã mais nova, a Cleusa. Ela sempre foi a mais carinhosa comigo, a única que parecia genuinamente gostar da minha companhia. Estávamos tomando café quando eu resolvi arriscar. Cleusa, posso te perguntar uma coisa? Claro, Dirce. O que é? Você já percebeu que eu sou diferente do resto da família? Ela quase engasgou com o café. Ficou me olhando com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Diferente como, Dirce? Ah, sei lá, fisicamente, no jeito de ser. Você nunca achou estranho eu não me parecer com ninguém? Cleusa ficou um tempo em silêncio, mexendo a colherzinha no café que já tinha acabado de adoçar. Eu percebi que ela estava nervosa. Todo mundo é diferente, né, Dirce? Cada filho puxa uma coisa. Cleusa me olha nos olhos e me fala a verdade. Tem alguma coisa sobre mim que eu não sei? Foi aí que ela desabou. Começou a chorar daquele jeito que a gente chora quando não aguenta mais carregar um peso. Ai, Dirce! Ai, minha irmã! Que foi, Cleusa? Me conta! Eu não posso, Dirce. Prometi pra mamãe que nunca ia falar. Prometeu o quê pra mamãe? Cleusa, pelo amor de Deus, eu já desconfio de alguma coisa. É melhor você me contar do que eu descobrir por outros meios. Ela continuou chorando, e entre um soluço e outro, começou a falar. Dirce, quando você nasceu, aconteceu uma coisa na maternidade. Meu coração disparou. Finalmente alguém ia me contar a verdade completa. Que coisa, Cleusa? Teve uma confusão com os bebês. Você foi trocada com outra criança. Mesmo eu já sabendo, ouvir aquilo da boca dela foi como levar um soco no estômago. Trocada quando? Como vocês descobriram? A mamãe descobriu quando você tinha uns 3 anos. Uma vizinha comentou que você não parecia nada com a família, e a mamãe foi na maternidade perguntar. A enfermeira-chefe confessou que tinha havido um erro. Um erro? Como assim um erro? Ela disse que naquela noite nasceram 2 meninas quase na mesma hora, e na correria elas acabaram trocando as pulseirinhas. Quando perceberam, já era tarde demais. As famílias já tinham levado os bebês para casa. E por que vocês nunca me contaram? Cleusa secou os olhos e me olhou com uma tristeza profunda. Porque a mamãe disse que seria muito cruel. Você já estava criada como nossa irmã, a gente já te amava. Qual a diferença? Qual a diferença? Eu levantei da cadeira sentindo uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Cleusa, qual a diferença? A diferença é que eu vivi 60 anos me sentindo rejeitada pela minha própria mãe. A diferença é que eu cresci achando que tinha algo errado comigo. Dirce, se acalma. Não vou me acalmar. Vocês me roubaram o direito de conhecer minha família verdadeira. E onde está a outra criança? A que foi criada no meu lugar? Cleusa baixou a cabeça. Ela mora aqui perto, Dirce. A família dela nunca soube da troca. Como assim mora aqui perto? A 2 quadras daqui. A Terezinha. Você conhece ela. O mundo rodou na minha frente.
Terezinha. Eu conhecia a Terezinha sim. Ela frequentava a mesma igreja que eu, nossos filhos estudaram na mesma escola. Durante décadas, eu conversei com a mulher que foi criada no lugar que era meu, e nunca soube. Cleusa, você está me dizendo que durante todos esses anos eu convivi com a pessoa que foi criada pela minha família biológica? É, Dirce. E ela nunca soube de nada também. Eu sentei de novo, porque minhas pernas não me seguravam mais. A Terezinha. Eu sempre achei ela tão sortuda. A família dela era tão unida, tão carinhosa. A mãe dela, Dona Benedita, era daquelas mães que abraçavam os filhos toda hora, que cozinhavam o prato preferido de cada um, que lembravam de todos os aniversários. Quantas vezes eu invejei a relação da Terezinha com a família dela. E agora descobria que aquela deveria ter sido minha família. Aquele carinho deveria ter sido meu. A Dona Benedita, ela é minha mãe verdadeira? Era, Dirce. Ela morreu há 5 anos. Essa informação me destroçou. Minha mãe biológica tinha morrido e eu nunca soube que ela era minha mãe. Nunca recebi um abraço dela, nunca ouvi ela me chamar de filha. E pior, durante todos esses anos, ela viveu a 2 quadras de mim e eu perdi a chance de conhecê-la. E o pai? Também já morreu. Mas tem os outros filhos dela, os seus irmãos verdadeiros. São 3. O Miguel, a Rosa e o Joaquim. Eu conhecia eles também. O Miguel tinha uma oficina mecânica, a Rosa era professora e o Joaquim trabalhava no correio. Quantas vezes eu cumprimentei meus próprios irmãos na rua, sem saber que éramos família. Cleusa, como é que vocês conseguiram guardar esse segredo por tanto tempo? Como é que vocês me olhavam no olho todos os dias, sabendo disso? Ela começou a chorar de novo. Dirce, foi muito difícil, principalmente quando a gente via você sofrendo, se sentindo rejeitada. Mas a mamãe fez a gente jurar que nunca ia contar. Ela dizia que seria pior para todo mundo. Pior para quem, Cleusa? Para a mamãe, que não precisaria assumir que nunca me amou de verdade? Ou para vocês, que não precisariam lidar com a confusão? Para você, Dirce, a mamãe achava que seria pior para você. E era isso que ela falava quando pedia perdão para mim? Quando ela segurava minha mão e dizia, perdão, minha filha. Sim, ela sofria muito com isso, Dirce. Ela tentou te amar como amava a gente, mas não conseguia. E isso machucava ela também. Naquele momento, eu senti uma mistura de raiva, tristeza e, estranhamente, um pouquinho de alívio. Finalmente, eu tinha respostas para as perguntas que me atormentaram a vida inteira. Mas as respostas traziam mais dor do que eu imaginava. Cleusa, eu preciso saber mais. Preciso saber como foi essa troca, por que aconteceu, se tem mais alguém que sabe. Dirce, não mexe mais nisso. Deixa quieto. Todo mundo já morreu. Que diferença faz agora? Faz diferença sim. Eu tenho direito de saber quem eu sou, de onde eu vim, e tenho direito de conhecer minha família verdadeira. Dirce, pensa bem. Você vai chegar na Terezinha e falar o quê? Oi, a gente foi trocada quando bebê? Isso vai destruir a vida dela também. Ela tem direito de saber, Cleusa, assim como eu tinha direito de saber. E os filhos da Dona Benedita? Você vai chegar neles e falar que é irmã deles? Eles vão acreditar? Essa pergunta me fez parar para pensar. Como é que eu ia provar para eles que eu era irmã deles? Como é que eu ia explicar uma história tão maluca? Cleusa, eles sabem da troca? Ela hesitou antes de responder. Não sei, Dirce. Acho que não. A Dona Benedita nunca comentou nada com eles, pelo que eu saiba. Então ela guardou o segredo também? Guardou. Ela e a mamãe fizeram um pacto de nunca contar para ninguém. Elas achavam que seria melhor assim. Saí da casa da Cleusa naquele dia completamente transtornada. Durante o caminho para casa, eu passava perto da casa da Terezinha e ficava imaginando como seria nossa vida se não tivesse havido a troca. Ela teria crescido como eu cresci, rejeitada e carente, e eu teria tido a infância feliz que ela teve? Quando cheguei em casa, contei tudo para o João. Ele ficou tão chocado quanto eu. Dirce, você precisa conversar com essa Terezinha. Ela tem o direito de saber também. Mas e se ela não quiser saber? E se isso destruir a vida dela como está destruindo a minha? Dirce,
A verdade não destrói nada. A mentira é que destrói. Olha como você sofreu todos esses anos por causa dessa mentira. Ele tinha razão. Mas eu estava com medo. Medo de mexer numa ferida que não era só minha. Medo de causar dor para outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu tinha uma necessidade urgente de conhecer minha família biológica, de entender quem eu realmente era. Naquela noite, deitada na cama, eu ficava imaginando como seria encontrar meus irmãos verdadeiros. Como seria explicar para eles que eu era a irmã que eles nunca souberam que tinham? Será que eles iam me aceitar? Será que iam acreditar em mim? E a Terezinha? Como é que eu ia chegar nela e falar: olha, a gente foi trocada quando bebê. Você foi criada pela minha família e eu pela sua. Como é que a gente começa uma conversa dessas? Mas eu sabia que não tinha volta. Depois de descobrir a verdade, eu não conseguia mais viver fingindo que não sabia. Eu precisava ir até o fim, mesmo que isso significasse abrir feridas que tinham levado décadas para cicatrizar. O que eu não imaginava é que o pior ainda estava por vir. Porque descobrir a verdade sobre a troca era só o começo. O que vinha depois ia me mostrar como uma família pode ser cruel, e como às vezes as pessoas que a gente mais confia são as que mais nos traem. Durante 3 semanas depois da conversa com a Cleusa, eu vivi num dilema terrível. Toda vez que saía na rua e via a Terezinha, meu coração disparava. Como é que eu ia chegar nela e contar uma coisa dessas? Como é que a gente explica para uma pessoa que a vida inteira dela foi baseada numa mentira? Eu comecei a observar ela de longe, procurando semelhanças comigo, tentando imaginar como seria nossa conversa. A Terezinha sempre foi uma mulher tranquila, meio reservada, mas com um sorriso doce. Será que ela também sentia alguma coisa estranha na família dela? Será que ela também tinha dúvidas que nunca conseguia explicar? Passava noites inteiras pensando em como abordar o assunto. Terezinha, você já se sentiu diferente da sua família? Terezinha, posso te contar uma coisa que vai mudar sua vida? Todas as frases pareciam inadequadas, cruéis demais ou simples demais para explicar uma verdade tão complexa. Meu João ficava me vendo naquele sofrimento e insistia. Dirce, você não pode carregar isso sozinha. Se é verdade, ela tem direito de saber também. Mas eu tinha medo. Medo de destruir a paz dela. Medo de causar uma dor que ela nem sabia que existia. Mas o destino resolveu por mim. Numa tarde de quinta-feira, eu estava no mercado fazendo compras quando esbarrei com ela no corredor dos cereais. Oi, Dirce, como você está? Oi, Terezinha. Eu fiquei olhando para ela, procurando semelhanças comigo. Agora que eu sabia da verdade, conseguia ver alguns traços parecidos. A cor dos olhos, o formato do nariz. Dirce, você tá bem? Você tá meio pálida. Foi aí que eu não aguentei mais. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Terezinha, eu preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Você tem um tempinho hoje? Claro, Dirce. Aconteceu alguma coisa? É melhor conversarmos em casa. Na minha ou na sua, tanto faz. Você tá me deixando preocupada. É algo grave? É complicado, mas é importante. 1 hora depois, estávamos sentadas na sala da minha casa, tomando café. Eu estava tremendo tanto que quase derrubei a xícara. Terezinha me olhava com uma expressão preocupada, esperando eu falar. Terezinha, o que eu vou te contar vai mudar tudo. Absolutamente tudo. Você tem certeza que quer ouvir? Ela me olhou com uma expressão ainda mais preocupada. Dirce, você tá me assustando. Que história é essa? Respirei fundo e falei. Terezinha, a gente foi trocada quando bebê na maternidade. Você foi criada pela minha família biológica e eu fui criada pela sua. Ela ficou me olhando por uns segundos, como se não tivesse entendido. Depois começou a rir. Dirce, que brincadeira é essa? Trocada como? Não é brincadeira, Terezinha. É verdade. Minha irmã me contou tudo. Houve um erro na Santa Casa em 1943. Você é filha da minha mãe, e eu sou filha da sua. O riso dela morreu na garganta. Ela ficou pálida como um pano. Dirce, isso é loucura. Como é que você sabe uma coisa dessas?
Contei tudo para ela. A conversa que escutei dos meus irmãos, a confissão da Cleusa, os detalhes que eu tinha descoberto. A cada palavra, eu via o rosto dela mudando, como se ela estivesse processando informações que faziam sentido de um jeito que ela nunca tinha imaginado. Então você está me dizendo que a Dona Benedita não era minha mãe verdadeira? Não, Terezinha. A Dona Benedita era minha mãe verdadeira. E a minha mãe, a Dona Carmen, era sua mãe verdadeira. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois começou a chorar. Dirce, isso explica tanta coisa. Eu sempre achei estranho minha mãe ser tão diferente de mim. Ela era tão doce, tão carinhosa, e eu sempre fui mais durona, mais fechada. E meu pai sempre dizia que eu era igualzinha à tia Carmen. A tia Carmen é minha mãe, Terezinha. Meu Deus do céu! Ela colocou as mãos no rosto e começou a soluçar. E agora, Dirce, o que a gente faz com isso? Eu não sei. Eu só sei que a gente tem direito de saber a verdade completa. Foi aí que ela me contou algo que me gelou até os ossos. Dirce, tem uma coisa que você precisa saber. Minha mãe, a Dona Benedita, antes de morrer, ela me chamou no quarto dela e disse uma coisa muito estranha. O que foi? Ela disse. Terezinha, se um dia a Dirce vier conversar com você sobre família, você escuta ela. Ela tem razão. Em A Verdade que Mudou Minha Vida. Parte 4. Durante 3 semanas depois da conversa com a Cleusa, eu vivi num dilema terrível. Toda vez que saía na rua e via a Terezinha, meu coração disparava. Como é que eu ia chegar nela e contar uma coisa dessas? Como é que a gente explica para uma pessoa que a vida inteira dela foi baseada numa mentira? Mas o destino resolveu por mim. Numa tarde de quinta-feira, eu estava no mercado fazendo compras quando esbarrei com ela no corredor dos cereais. Oi, Dirce. Como você está? Oi, Terezinha. Eu fiquei olhando para ela, procurando semelhanças comigo. Agora que eu sabia da verdade, conseguia ver alguns traços parecidos. A cor dos olhos, o formato do nariz. Dirce, você tá bem? Você tá meio pálida? Foi aí que eu não aguentei mais. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Terezinha, eu preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Você tem um tempinho hoje? Claro, Dirce. Aconteceu alguma coisa? É melhor conversarmos em casa. Na minha ou na sua, tanto faz. 1 hora depois, estávamos sentadas na sala da minha casa, tomando café. Eu estava tremendo tanto que quase derrubei a xícara. Terezinha, o que eu vou te contar vai mudar tudo, absolutamente tudo. Você tem certeza que quer ouvir? Ela me olhou com uma expressão preocupada. Dirce, você tá me assustando. Que história é essa? Respirei fundo e falei. Terezinha, a gente foi trocada quando bebê na maternidade. Você foi criada pela minha família biológica e eu fui criada pela sua. Ela ficou me olhando por uns segundos, como se não tivesse entendido. Depois começou a rir. Dirce, que brincadeira é essa? Trocada como? Não é brincadeira, Terezinha. É verdade. Minha irmã me contou tudo. Houve um erro na Santa Casa em 1942. Você é filha da minha mãe, e eu sou filha da sua. O riso dela morreu na garganta. Ela ficou pálida como um pano. Dirce, isso é loucura. Como é que você sabe uma coisa dessas? Contei tudo para ela. A conversa que escutei dos meus irmãos, a confissão da Cleusa, os detalhes que eu tinha descoberto. A cada palavra, eu via o rosto dela mudando, como se ela estivesse processando informações que faziam sentido de um jeito que ela nunca tinha imaginado. Então, você tá me dizendo que a Dona Benedita não era minha mãe verdadeira? Não, Terezinha. A Dona Benedita era minha mãe verdadeira. E a minha mãe, a Dona Carmen, era sua mãe verdadeira. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois começou a chorar. Dirce, isso explica tanta coisa. Eu sempre achei estranho minha mãe ser tão diferente de mim. Ela era tão doce, tão carinhosa, e eu sempre fui mais durona, mais fechada, e meu pai sempre dizia que eu era igualzinha à tia Carmen. Tia Carmen é minha mãe, Terezinha. Meu Deus do céu! Ela colocou as mãos no rosto e começou a soluçar. E agora, Dirce? O que a gente faz com isso? Eu não sei. Eu só sei que a gente tem direito de saber a verdade completa.
Foi aí que ela me contou algo que me gelou até os ossos. Dirce, tem uma coisa que você precisa saber. Minha mãe, a Dona Benedita, antes de morrer, ela me chamou no quarto dela e disse uma coisa muito estranha. O que foi? Ela disse, Terezinha, se um dia a Dirce vier conversar com você sobre família, você escuta ela. Ela tem razão em tudo que falar. Na época eu não entendi nada. Achei que era delírio da doença. Mas agora faz sentido. Ela sabia, Terezinha. Sua mãe, minha mãe verdadeira. Ela sabia da troca. Dirce, tem mais coisas que minha mãe falou naquele dia que agora fazem sentido. Ela disse que me amava muito, mas que sempre sentiu que eu não era dela de verdade. Que tinha uma filha em algum lugar que ela nunca pôde criar. Ficamos as duas chorando ali na minha sala, tentando processar uma informação que mudava tudo o que sabíamos sobre nossas vidas. Mas o que veio depois foi ainda pior. Terezinha secou os olhos e me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Dirce, tem mais uma coisa, e essa vai te destruir. O que é, Terezinha? A troca não foi acidental. Meu mundo parou. Como assim não foi acidental? Minha mãe me contou, no leito de morte. Ela disse que a sua mãe, a Dona Carmen, pediu para trocar. Eu levantei da cadeira como se tivesse levado um choque. Isso não é possível, Terezinha. Por que ela faria uma coisa dessas? Porque você nasceu com um problema no coração, Dirce. Os médicos disseram que você provavelmente não ia viver muito tempo. E a Dona Carmen não queria criar uma criança doente. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu me apoiei na parede para não cair. Ela me trocou porque eu estava doente? Sim, Dirce. E convenceu minha mãe a ficar com você, dizendo que ela era mais forte, que ia conseguir cuidar melhor de uma criança especial. As lágrimas desciam pelo meu rosto como cachoeira. 60 anos de rejeição tinham uma explicação ainda mais cruel do que eu imaginava. Minha própria mãe não me quis, porque eu era doente. Terezinha, como minha mãe? Como ela conseguiu convencer a sua? Ela disse que Deus tinha mandado aquele sinal, que as duas tinham nascido na mesma hora não era por acaso, que minha mãe, que sempre foi muito religiosa, tinha sido escolhida para cuidar da criança doente, e que, em troca, ela ia cuidar da criança saudável. Que criança saudável? Você. É. Minha mãe disse que a Dona Carmen falou assim, Benedita, você fica com a doentinha e eu fico com a saudável, cada uma com o que pode cuidar melhor. Eu senti uma náusea terrível. Minha mãe tinha me descartado como se eu fosse um objeto defeituoso, algo que não prestava. E meu coração, Terezinha? O que aconteceu com o problema? Você se curou sozinha, Dirce. Minha mãe dizia que foi um milagre. Conforme você foi crescendo, o problema desapareceu. Mas a Dona Carmen nunca soube disso. Nunca soube? Como assim? Porque minha mãe tentou contar para ela várias vezes ao longo dos anos, mas a Dona Carmen não queria ouvir. Ela tinha vergonha do que fez e evitava conversar sobre você. Sua mãe tentou contar? Muitas vezes, principalmente quando você estava com uns 10 anos e já estava claramente curada. Minha mãe ia na casa da Dona Carmen e falava, Carmen, a Dirce tá bem, o coração dela sarou, você podia... Mas a Dona Carmen cortava o assunto. Dizia que já estava feito, que era melhor deixar como estava. Agora eu entendia tudo. A frieza da minha mãe não era só porque eu não era filha dela. Era porque ela me via como um fardo que ela tinha conseguido se livrar, mas que o destino trouxe de volta para a vida dela. Cada vez que ela olhava para mim, lembrava da filha doente que ela não quis criar. Terezinha, todos os meus irmãos sabiam disso? Os mais velhos, sim. Minha mãe disse que o Roberto e o Antônio sabiam da verdade toda. A Cleusa só soube que houve troca, mas não soube que foi proposital. Eu me sentei no chão mesmo, não conseguia mais ficar em pé. Meus irmãos mais velhos sabiam que minha própria mãe me rejeitou porque eu era doente, e mesmo assim nunca me contaram. Eles me viram sofrer durante décadas, se sentindo rejeitada, e guardaram esse segredo terrível. Dirce, tem mais uma coisa. A voz da Terezinha estava trêmula. Não, Terezinha, eu não aguento mais nada. Mas você precisa saber. É sobre a sua família biológica, os filhos da Dona Benedita.
O que tem eles? Eles sabem, Dirce. Eles sempre souberam que eu não era irmã deles de sangue. E sabem que você existe. Essa informação foi como uma facada no coração. Como assim eles sabem? Minha mãe contou para eles quando eram adolescentes. Ela não aguentava guardar o segredo sozinha. E sabe o que é o pior? O quê? Eles sempre quiseram te conhecer. O Miguel, a Rosa, o Joaquim. Eles sempre sentiram sua falta, mesmo sem te conhecer. Minha mãe dizia que eles perguntavam sobre você, queriam saber como você estava. Eu estava devastada. Enquanto eu crescia me sentindo rejeitada pela família que me criou, existia uma família que me queria, que sentia minha falta, que pensava em mim. E eles estavam ali, a 2 quadras de distância, durante toda a minha vida. Por que eles nunca vieram me procurar, Terezinha? Porque minha mãe pediu para eles não fazerem isso. Ela dizia que seria muito doloroso para todo mundo, que ia causar muito sofrimento. Ela fez eles prometerem que só iam te procurar se você viesse procurar eles primeiro. E eles respeitaram isso? Respeitaram, mas sofreram muito. Principalmente o Miguel, que era o mais velho. Minha mãe contava que ele sempre dizia: "Mãe, a gente podia pelo menos falar com ela, explicar que ela tem família aqui." Mas ela não deixava. E vocês me viam na rua. Viam, e doía muito. Principalmente quando você passava sozinha, com aquela cara triste que você sempre tinha. Eles ficavam comentando em casa: "Coitada da nossa irmã, ela parece tão só." Naquele momento, eu senti uma raiva tão grande que pensei que ia explodir. Não era só raiva da minha mãe que me rejeitou. Era raiva de toda a conspiração de silêncio que roubou de mim 60 anos de amor verdadeiro. Terezinha, eu preciso falar com eles. Preciso conhecer meus irmãos verdadeiros. Eu te levo lá, Dirce. Eles vão ficar muito felizes. E você? Como você está se sentindo com tudo isso? Ela me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Perdida, Dirce. Completamente perdida. Mas também aliviada. Agora eu entendo por que sempre me senti diferente da minha família. Por que certas coisas nunca faziam sentido. Como assim? Eu sempre achei estranho ser tão diferente dos meus irmãos. Eles eram todos mais emotivos, mais carinhosos. Eu sempre fui mais seca, mais prática. E agora entendo. Eu puxei a família que me criou, não a que me gerou. Nós 2 ficamos ali, abraçadas no chão da minha sala, chorando juntas por tudo que perdemos, por todos os anos roubados, por todas as mentiras que moldaram nossas vidas. Mas no meio de toda aquela dor, havia uma luz pequenina brilhando. A esperança de que finalmente, aos 60 anos, eu ia conhecer pessoas que me quiseram desde sempre, mesmo sem me conhecer. O que eu não imaginava é que esse encontro ia ser ao mesmo tempo a maior alegria e a maior dor da minha vida. Depois daquela conversa com a Terezinha, eu passei 3 dias sem conseguir sair da cama. Meu João ficou preocupadíssimo, chamou até médico, mas eu expliquei que não era doença do corpo. Era doença da alma mesmo. Saber que minha própria mãe me rejeitou porque eu era doente foi como morrer e ressuscitar várias vezes. Cada vez que eu fechava os olhos, vinha aquela imagem na minha cabeça. Uma mulher olhando para um bebê doente e decidindo que não queria criar aquela criança. Que mãe faz isso? Mas junto com a dor, veio também uma libertação estranha. Finalmente, eu tinha uma explicação completa para toda aquela frieza, toda aquela rejeição. Não era culpa minha. Nunca foi. Não era porque eu não prestava, não era porque eu tinha algo errado no meu jeito. Era porque uma mulher fez uma escolha covarde e egoísta. Durante esses 3 dias, eu ficava imaginando como teria sido minha vida se minha mãe biológica tivesse me criado. Será que eu teria crescido com autoestima? Será que eu teria me casado mais confiante, sido uma mãe melhor para os meus filhos? Quantas cicatrizes eu carrego por causa daquela rejeição inicial? Meus filhos vinham me visitar, preocupados. Mãe, o que está acontecendo? Eu não sabia como explicar. Como contar para os meus filhos que a avó deles tinha rejeitado a própria filha porque ela nasceu doente? Como explicar que eu descobri, aos 60 anos, que tinha uma família inteira que me amava e eu nunca soube? No 3º dia, a Terezinha veio me visitar. Dirce, como você tá? Destruída, mas viva.
Eu conversei com o Miguel. Contei que você descobriu tudo. Meu coração disparou. E o que ele falou? Ele chorou, Dirce. Chorou igual criança. Disse que esperou a vida inteira por esse momento. E os outros? A Rosa tá louca para te conhecer. E o Joaquim disse uma coisa que vai te emocionar. O que foi? Ele disse que sempre soube que tinha uma irmã em algum lugar, porque sentia um vazio no peito, como se uma parte da família estivesse faltando. Essas palavras me tocaram no fundo da alma. Eu também sempre senti esse vazio, essa sensação de que alguma coisa estava faltando na minha vida. Eles querem me conhecer? Dirce, eles estão desesperados para te conhecer. Marcaram para domingo na casa da Rosa. Se você quiser ir... E se eles não gostarem de mim? E se eu for uma decepção? Dirce, para de bobagem. Você é a irmã deles há 60 anos, eles só não sabiam onde você estava. Domingo. Dali a 4 dias eu ia conhecer minha família verdadeira. 60 anos depois, mas finalmente ia acontecer. Esses 4 dias passaram voando e devagar ao mesmo tempo. Eu mudei de roupa umas 10 vezes, tentando decidir como queria que eles me vissem pela primeira vez. Que impressão eu queria causar nos meus irmãos? Fiquei imaginando como seria. Será que eles iam me abraçar? Será que iam chorar? E se eles achassem que eu estava mentindo, que era algum tipo de golpe? Como é que eu ia provar que era irmã deles? Meu João ficou me acalmando. Dirce, eles já sabem de tudo. A Terezinha explicou direitinho. Eles estão ansiosos quanto você. Mas eu continuava nervosa. Domingo chegou e eu estava um caco de nervos. A Terezinha veio me buscar porque eu não tinha coragem de ir sozinha. Dirce, eles estão tão nervosos quanto você. E se eles não gostarem de mim, Terezinha? E se acharem que eu devia ter ficado quieta, que era melhor não mexer nisso? Dirce, para de bobagem. Você é a irmã deles. Eles vão te amar. Durante o caminho, ela me contou mais detalhes. O Miguel não dormiu ontem de tanta ansiedade. A Rosa limpou a casa 3 vezes, cozinhou um monte de coisa que você nem vai conseguir comer. E o Joaquim ficou olhando fotos antigas da família, procurando espaços onde você deveria estar. Chegamos na casa da Rosa, uma casinha simples, mas bem cuidada, com um jardim cheio de flores. Na varanda, 3 pessoas esperando. Meus irmãos, minha família verdadeira. Quando me viram, os 3 se levantaram ao mesmo tempo. O Miguel, um homem grande, forte, de uns 65 anos, começou a chorar na hora. A Rosa, uma senhora pequenina de cabelos brancos, levou a mão no peito como se tivesse levado um susto. E o Joaquim, o mais novo, veio correndo na minha direção. Dirce, minha irmã! Ele me abraçou com tanta força que quase me derrubou. E naquele abraço, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida. A sensação de estar em casa, de estar onde eu sempre deveria ter estado. Deixa eu te olhar direito, disse a Rosa, segurando meu rosto com as 2 mãos. Meu Deus, como você é parecida com nossa mãe. Os olhos, o sorriso. É ela vivinha. Você é igualzinha ao que eu imaginava, disse o Miguel, ainda chorando. Mamãe sempre dizia que você ia ser uma mulher forte, determinada. E olha só você aqui, depois de tantos anos. Entramos na casa e eles me mostraram uma coisa que me deixou sem fala. Um álbum de fotos da família, mas com espaços vazios no meio. Espaços que eram para mim. A mamãe sempre deixava esses lugares, explicou a Rosa. Dizia que um dia você ia estar nas fotos da família e ela queria que seu lugar estivesse reservado. Eu não conseguia parar de chorar. Ali estava uma família que me guardou um lugar durante 60 anos, que sentiu minha falta sem me conhecer, que me amou antes mesmo de me ver. Olha só, disse o Joaquim, abrindo uma gaveta. A mamãe guardava isso aqui. Era um sapatinho de bebê, pequenininho, cor-de-rosa. Que é isso? Seu primeiro sapatinho. Quando você foi trocada, a mamãe conseguiu guardar isso. Ela dizia que era tudo que tinha da filha que não pôde criar. Peguei o sapatinho na mão e foi como se 60 anos de saudade explodissem no meu peito.
Aquele pedacinho de tecido era a prova de que eu existia para minha mãe verdadeira, que ela guardou uma lembrança minha mesmo sem poder me ter. Contem para mim como era nossa mãe, pedi. E eles contaram. Contaram de uma mulher carinhosa, que abraçava forte, que cozinhava o prato preferido de cada filho, que ficava acordada a noite inteira quando alguém estava doente. Contaram de uma mãe que chorava no meu aniversário todo ano, que acendia vela para mim na igreja, que perguntava para Deus se eu estava bem. Ela te amava, Dirce, disse o Joaquim. Amava sem te conhecer. Sempre dizia que o maior erro da vida dela foi ter concordado com aquela troca. Ela se arrependeu? Todos os dias, respondeu a Rosa. Principalmente depois que soube que você tinha se curado, que o problema do coração tinha desaparecido. Ela dizia que Deus tinha curado você para mostrar que ela tinha sido covarde. Por que ela nunca veio me procurar? O Miguel suspirou fundo. Vergonha, Dirce. Vergonha e medo. Ela achava que você ia odiá-la se soubesse a verdade. E também tinha medo da reação da dona Carmen. E vocês? Por que nunca vieram me procurar? Porque prometemos para ela que só faríamos isso se você viesse até nós primeiro, disse a Rosa. Mas não foi fácil, não. Principalmente te vendo na rua, sabendo que você era nossa irmã e não podendo falar nada. Vocês me viram na rua? Muitas vezes, respondeu o Joaquim. Você não lembra de um dia, há uns 5 anos, que você estava no mercado e um homem ficou te olhando? Era eu. Eu queria tanto chegar em você e falar: Oi, sou seu irmão. Mas não podia. E teve uma vez, disse a Rosa, que você estava na igreja, sentada sozinha lá atrás. Eu fiquei o tempo todo da missa olhando para você, pensando: minha irmãzinha tá ali, tão pertinho, e eu não posso nem falar com ela. Passei aquela tarde inteira conversando com eles, conhecendo minha história verdadeira, entendendo de onde vieram certos trejeitos meus, certas manias que nunca fizeram sentido na família que me criou. Dirce, disse o Miguel, você lembra que sempre gostou de mexer com plantas? Lembro sim, sempre tive facilidade. É de família. Nossa mãe tinha o jardim mais bonito da rua, e o vô também era assim, tinha mão boa para plantas. E aquele jeito que você tem de inclinar a cabeça quando tá pensando, disse a Rosa. Igualzinho a mamãe. Se você chegou até aqui comigo nessa história, é porque entende como essas memórias são importantes, como essas verdades precisam ser guardadas. Se inscreve no canal para a gente continuar dividindo essas histórias que marcam uma vida inteira, que mostram como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se manifestar. Quando estava saindo, a Rosa me deu uma caixa. O que é isso? São cartas que nossa mãe escreveu para você durante todos esses anos. Ela nunca mandou, mas escreveu. Uma no seu aniversário, uma no Natal, uma quando você casou, quando seus filhos nasceram. Ela acompanhava sua vida de longe e escrevia para você. Cheguei em casa com aquela caixa e passei a noite inteira lendo as cartas da minha mãe verdadeira. Cartas cheias de amor, de arrependimento, de saudade. Cartas de uma mãe que amou uma filha que nunca pôde criar. Minha filha querida, dizia uma delas, hoje você fez 15 anos e eu não pude te dar um abraço de parabéns, mas saiba que aqui, do meu lado, eu acendi uma vela para você e pedi para Deus te proteger sempre. Espero que um dia você me perdoe por ter sido tão covarde. Outra carta, escrita quando meu primeiro filho nasceu. Dirce, minha menina, hoje você se tornou mãe. Que alegria deve estar sentindo. Eu gostaria tanto de te ensinar as coisas que uma mãe ensina para a filha, de te ajudar com o bebê, de dividir com você essa felicidade. Mas tudo que posso fazer é rezar para que você seja a mãe maravilhosa que eu sei que você é. Eram mais de 40 cartas. 40 anos de amor guardado, de arrependimento silencioso, de saudade que doía na alma. Mas junto com as cartas, veio também a raiva. Raiva da minha família que me criou, que sabia de tudo isso e nunca me contou. Raiva dos meus irmãos que me viram sofrer e guardaram o segredo. Raiva da mulher que se dizia minha mãe, mas nunca conseguiu me amar de verdade. No dia seguinte, fui na casa da minha mãe, da mulher que me criou, disposta a ter a conversa final. Ela estava na varanda, tomando o sol da manhã. Mãe, a gente precisa conversar. Ela me olhou e eu vi nos olhos dela que ela sabia.
Sabia que eu tinha descoberto tudo. O que é que você quer conversar, Dirce? Sobre a troca. Sobre você ter me rejeitado porque eu era doente. Sobre 60 anos de mentiras. Ela ficou pálida, mas não negou nada. Quem te contou? Todo mundo, mãe. Todo mundo menos a senhora, que deveria ter sido a primeira. E então, pela primeira vez na vida, minha mãe chorou na minha frente. Chorou como quem carrega uma culpa há décadas. Dirce, eu era jovem, com medo. Os médicos disseram que você podia morrer, que ia dar muito trabalho. Eu não me achava forte o suficiente. E quando descobriu que eu tinha me curado, por que não veio me buscar? Porque já era tarde demais. Você já tinha se acostumado lá, eles já tinham se acostumado com você. E eu tinha vergonha. Vergonha de quê? De ter sido uma mãe covarde, de ter desistido da própria filha. Ali, naquele momento, eu tive que fazer a escolha mais difícil da minha vida. Perdoar ou não perdoar, entender ou condenar. E a resposta que dei vai marcar o final dessa história que mudou minha vida para sempre. Contagem de palavras desta parte. 2.226. Total acumulado da história. 10.456. Palavras ás, isso? Mas junto com a dor, veio também uma libertação estranha. Finalmente, eu tinha uma explicação completa para toda aquela frieza, toda aquela rejeição. Não era culpa minha, nunca foi. Não era porque eu não prestava, não era porque eu tinha algo errado no meu jeito, era porque uma mulher fez uma escolha covarde e egoísta. No terceiro dia, a Terezinha veio me visitar. Dirce, como você tá? Destruída, mas viva. Eu conversei com o Miguel, contei que você descobriu tudo. Meu coração disparou. E o que ele falou? Ele chorou, Dirce, chorou igual criança. Disse que esperou a vida inteira por esse momento. E os outros? A Rosa tá louca pra te conhecer. E o Joaquim? O Joaquim disse uma coisa que vai te emocionar. O que foi? Ele disse que sempre soube que tinha uma irmã em algum lugar, porque sentia um vazio no peito, como se uma parte da família estivesse faltando. Essas palavras me tocaram no fundo da alma. Eu também sempre senti esse vazio, essa sensação de que alguma coisa estava faltando na minha vida. Eles querem me conhecer? Dirce, eles estão desesperados para te conhecer. Marcaram para domingo na casa da Rosa. Se você quiser ir, domingo. Dali a 4 dias, eu ia conhecer minha família verdadeira. 60 anos depois, mas finalmente ia acontecer. Esses 4 dias passaram voando e devagar ao mesmo tempo. Eu mudei de roupa umas 10 vezes, tentando decidir como queria que eles me vissem pela primeira vez. Que impressão eu queria causar nos meus irmãos. Domingo chegou e eu estava um caco de nervos. A Terezinha veio me buscar porque eu não tinha coragem de ir sozinha. Dirce, eles estão tão nervosos quanto você. E se eles não gostarem de mim, Terezinha? E se acharem que eu devia ter ficado quieta, que era melhor não mexer nisso? Dirce, para de bobagem. Você é irmã deles. Eles vão te amar. Chegamos na casa da Rosa, uma casinha simples, mas bem cuidada, com um jardim cheio de flores. Na varanda, 3 pessoas esperando. Meus irmãos, minha família verdadeira. Quando me viram, os 3 se levantaram ao mesmo tempo. O Miguel, um homem grande, forte, de uns 65 anos, começou a chorar na hora. A Rosa, uma senhora pequenina de cabelos brancos, levou a mão no peito como se tivesse levado um susto. E o Joaquim, o mais novo, veio correndo na minha direção. Dirce, minha irmã! Ele me abraçou com tanta força que quase me derrubou. E naquele abraço, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida. A sensação de estar em casa, de estar onde eu sempre deveria ter estado. Deixa eu te olhar direito, disse a Rosa, segurando meu rosto com as 2 mãos. Meu Deus, como você é parecida com nossa mãe. Os olhos, o sorriso. É ela, Vivinha. Você é igualzinha ao que eu imaginava, disse o Miguel, ainda chorando. Mamãe sempre dizia que você ia ser uma mulher forte, determinada, e olha só você aqui, depois de tantos anos. Entramos na casa e eles me mostraram uma coisa que me deixou sem fala. Um álbum de fotos da família, mas com espaços vazios no meio. Espaços que eram para mim.
A mamãe sempre deixava esses lugares, explicou a Rosa. Dizia que um dia você ia estar nas fotos da família e ela queria que seu lugar estivesse reservado. Eu não conseguia parar de chorar. Ali estava uma família que me guardou um lugar durante 60 anos, que sentiu minha falta sem me conhecer, que me amou antes mesmo de me ver. Contem para mim como era nossa mãe, pedi, e eles contaram. Contaram de uma mulher carinhosa, que abraçava forte, que cozinhava o prato preferido de cada filho, que ficava acordada a noite inteira quando alguém estava doente. Contaram de uma mãe que chorava no meu aniversário todo ano, que acendia vela para mim na igreja, que perguntava para Deus se eu estava bem. Ela te amava, Dirce, disse o Joaquim. Amava sem te conhecer. Sempre dizia que o maior erro da vida dela foi ter concordado com aquela troca. Ela se arrependeu? Todos os dias, respondeu a Rosa. Principalmente depois que soube que você tinha se curado, que o problema do coração tinha desaparecido. Ela dizia que Deus tinha curado você para mostrar que ela tinha sido covarde. Por que ela nunca veio me procurar? O Miguel suspirou fundo. Vergonha, Dirce. Vergonha e medo. Ela achava que você ia odiá-la se soubesse a verdade. E também tinha medo da reação da dona Carmen. E vocês? Por que nunca vieram me procurar? Porque prometemos para ela que só faríamos isso se você viesse até nós primeiro, disse a Rosa. Mas não foi fácil, não. Principalmente te vendo na rua, sabendo que você era nossa irmã e não podendo falar nada. Vocês me viram na rua? Muitas vezes, respondeu o Joaquim. Você não lembra de um dia, há uns 5 anos, que você estava no mercado e um homem ficou te olhando? Era eu. Eu queria tanto chegar em você e falar, oi, sou seu irmão, mas não podia. Passei aquela tarde inteira conversando com eles, conhecendo minha história verdadeira, entendendo de onde vieram certos trejeitos meus, certas manias que nunca fizeram sentido na família que me criou. Se você chegou até aqui comigo nessa história, é porque entende como essas memórias são importantes, como essas verdades precisam ser guardadas. Se inscreve no canal para a gente continuar dividindo essas histórias que marcam uma vida inteira, que mostram como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se manifestar. Quando estava saindo, a Rosa me deu uma caixa. O que é isso? São cartas que nossa mãe escreveu para você durante todos esses anos. Ela nunca mandou, mas escreveu. Uma no seu aniversário, uma no Natal, uma quando você casou, quando seus filhos nasceram. Ela acompanhava sua vida de longe e escrevia para você. Cheguei em casa com aquela caixa e passei a noite inteira lendo as cartas da minha mãe verdadeira. Cartas cheias de amor, de arrependimento, de saudade. Cartas de uma mãe que amou uma filha que nunca pôde criar. Minha filha querida, dizia uma delas, hoje você fez 15 anos e eu não pude te dar um abraço de parabéns, mas saiba que aqui, do meu lado, eu acendi uma vela para você e pedi para Deus te proteger sempre. Espero que um dia você me perdoe por ter sido tão covarde. Outra carta, escrita quando meu primeiro filho nasceu. Dirce, minha menina, hoje você se tornou mãe. Que alegria deve estar sentindo. Eu gostaria tanto de te ensinar as coisas que uma mãe ensina para a filha, de te ajudar com o bebê, de dividir com você essa felicidade. Mas tudo que posso fazer é rezar para que você seja a mãe maravilhosa que eu sei que você é. Eram mais de 40 cartas. 40 anos de amor guardado, de arrependimento silencioso, de saudade que doía na alma. Mas junto com as cartas, veio também a raiva. Raiva da minha família que me criou, que sabia de tudo isso e nunca me contou. Raiva dos meus irmãos que me viram sofrer e guardaram o segredo. Raiva da mulher que se dizia minha mãe, mas nunca conseguiu me amar de verdade. No dia seguinte, fui na casa da minha mãe, da mulher que me criou, disposta a ter a conversa final. Ela estava na varanda, tomando o sol da manhã. Mãe, a gente precisa conversar. Ela me olhou e eu vi nos olhos dela que ela sabia. Sabia que eu tinha descoberto tudo. O que é que você quer conversar, Dirce? Sobre a troca. Sobre você ter me rejeitado porque eu era doente. Sobre 60 anos de mentiras. Ela ficou pálida, mas não negou nada. Quem te contou? Todo mundo, mãe. Todo mundo menos a senhora, que deveria ter sido a primeira. E então,
Pela primeira vez na vida, minha mãe chorou na minha frente. Chorou como quem carrega uma culpa há décadas. Dirce, eu era jovem, com medo. Os médicos disseram que você podia morrer, que ia dar muito trabalho. Eu não me achava forte o suficiente. E quando descobriu que eu tinha me curado, por que não veio me buscar? Porque já era tarde demais. Você já tinha se acostumado lá, eles já tinham se acostumado com você. E eu tinha vergonha. Vergonha de quê? De ter sido uma mãe covarde, de ter desistido da própria filha. Ali, naquele momento, eu tive que fazer a escolha mais difícil da minha vida: perdoar ou não perdoar, entender ou condenar. E a resposta que dei vai marcar o final dessa história que mudou minha vida para sempre. Olhando para minha mãe chorando ali na varanda, eu senti uma mistura de emoções que nunca tinha sentido antes. Raiva, dor, mas também uma pena profunda. Ela estava ali, uma velhinha de 85 anos, carregando uma culpa que a consumia há décadas. Mãe, eu disse sentando do lado dela, a senhora sabia que minha mãe verdadeira morreu há 5 anos? Ela parou de chorar e me olhou assustada. Morreu? A Benedita morreu? Sim. E sabe o que ela fez durante todos esses anos? Ela escreveu cartas para mim. 40 cartas que nunca mandou, falando do amor que sentia por uma filha que não pôde criar. Minha mãe abaixou a cabeça, como se cada palavra fosse uma facada. Dirce, eu sei que fui covarde. Sei que cometi o maior erro da minha vida. Mas você não sabe como foi difícil para mim também. Difícil como, mãe? Criar uma filha sabendo que ela não era minha, que eu tinha trocado ela por egoísmo. Cada vez que você chorava, cada vez que você ficava doente, eu lembrava que tinha rejeitado você primeiro. Cada vez que você me olhava procurando carinho, eu sentia uma culpa que me corroía por dentro. Então, por que nunca me contou a verdade? Porque eu tinha medo que você me odiasse ainda mais. Pelo menos não sabendo, você podia pensar que eu era apenas uma mãe fria. Sabendo da verdade, você ia saber que eu fui muito pior que isso. Fiquei em silêncio por um tempo, processando aquelas palavras. Era estranho perceber que, de um jeito retorcido, minha mãe também tinha sofrido com aquela situação. Mãe, a senhora chegou a amar a Terezinha? Sim, Dirce, muito. Ela era doce, carinhosa, fácil de amar. E isso me deixava com mais culpa ainda. Porque eu conseguia amar a filha dos outros, mas não conseguia amar a minha própria filha. Ela não era sua filha, mãe. Eu era. Era. E eu joguei isso fora por medo e covardia. Levantei da cadeira e fiquei olhando para ela. Aquela mulher pequenina, encolhida pelo peso dos anos e da culpa. Por 60 anos eu tinha sonhado com esse momento, com a chance de confrontá-la, de despejar toda a minha mágoa. Mas agora, vendo ela assim, quebrada pelo arrependimento, eu não sentia mais vontade de atacar. Mãe, eu vou te falar uma coisa que talvez a senhora não mereça ouvir, mas que eu preciso falar. Ela me olhou com medo nos olhos. Eu perdoo a senhora. As lágrimas voltaram a correr pelo rosto dela, só que agora eram lágrimas de alívio. Perdoo porque guardar rancor não vai mudar o passado. Perdoo porque a senhora também foi vítima do próprio medo. E perdoo porque eu aprendi uma coisa importante nesses 60 anos. Família verdadeira não é quem te gerou ou quem te criou. Família verdadeira é quem te ama. Dirce. Deixa eu terminar, mãe. A senhora me criou com frieza, mas me criou. Me deu casa, comida, educação. Não foi o amor que eu precisava, mas foi cuidado. E isso também vale alguma coisa. Ela segurou minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha. Minha filha, como você consegue me perdoar, depois de tudo que eu fiz? Porque eu tenho a família que eu construí, mãe. Tenho meus filhos, meus netos, meu marido que me ama. E agora tenho também meus irmãos verdadeiros. Eu sou rica de amor, mãe. Sou rica demais para desperdiçar energia com ódio. Naquele dia, saí da casa dela com o coração mais leve do que tinha estado em décadas. Não era uma reconciliação completa. Algumas feridas são fundas demais para cicatrizar totalmente. Mas era um fechamento, uma paz que eu precisava para seguir em frente.
Nos meses que se seguiram, minha vida mudou completamente. Comecei a frequentar a casa dos meus irmãos verdadeiros, participar dos almoços de domingo, conhecer sobrinhos e cunhados. Era como se, aos 60 anos, eu tivesse finalmente encontrado meu lugar no mundo. A Terezinha também se adaptou bem à nova realidade. Ela continuou sendo irmã dos meus irmãos de criação, afinal, foram eles que a criaram com amor. Mas agora, ela também tinha uma irmã verdadeira, eu. E nós duas nos tornamos muito próximas, unidas por essa experiência única que compartilhamos. Com meus filhos, a revelação foi mais fácil do que eu imaginava. Eles ficaram chocados, claro, mas também aliviados. Mãe, disse minha filha mais velha, agora a gente entende por que a senhora sempre se sentia diferente nas reuniões de família. Meus netos ficaram fascinados com a história. Para eles, era como um filme, uma aventura cheia de mistérios e revelações. E eu gostava de ver a inocência deles, a facilidade com que aceitaram ter mais família para amar. O Miguel se tornou o irmão que eu nunca tive. Ele me ajudou a consertar coisas em casa, me levava no médico quando o João não podia, me tratava com aquele carinho protetor que irmão mais velho tem com irmã caçula. A Rosa virou minha confidente, aquela pessoa com quem eu podia desabafar sobre qualquer coisa. E o Joaquim me deu algo que eu nunca tive. Um irmão mais novo que me admirava, que pedia conselho, que me fazia sentir importante. Conheci também os filhos deles, meus sobrinhos verdadeiros, e foi engraçado descobrir que alguns deles tinham manias parecidas com as minhas, jeitos de falar que eram igualzinhos aos meus. A genética é uma coisa poderosa mesmo. Uma das coisas mais emocionantes foi visitar o túmulo da minha mãe biológica. Levei flores, acendi uma vela e conversei com ela como se ela pudesse me ouvir. Mãe, eu disse, sua filha chegou. Chegou tarde, mas chegou. E quero que a senhora saiba que eu entendo. Entendo por que a senhora fez o que fez. Entendo o amor que a senhora sentiu por mim mesmo de longe. E quero que a senhora descanse em paz, porque eu estou bem, estou feliz. Naquele momento, uma borboleta azul pousou bem do lado da vela que eu tinha acendido. Pode parecer bobagem, mas eu tive certeza de que era ela, me dando um sinal de que tinha me ouvido. Hoje, aos 82 anos, eu olho para trás e vejo que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Se eu não tivesse sido criada pela família que me criou, eu não teria conhecido meu João, não teria tido meus filhos, não teria construído a vida que construí. E se a verdade tivesse vindo antes, talvez eu não tivesse maturidade para lidar com ela. Aprendi que as cicatrizes da infância nunca somem completamente, mas elas podem virar fonte de força. Aprendi que o perdão não é um presente que a gente dá para quem nos machucou. É um presente que a gente dá para si mesmo. E aprendi que família não é só sangue. Família é escolha, é amor. É quem fica do seu lado nos momentos difíceis. Minha relação com a mulher que me criou melhorou nos últimos anos dela. Nunca foi aquele amor de mãe e filha que eu sonhei quando criança, mas se tornou uma relação de respeito e cuidado mútuo. Quando ela morreu, há 3 anos, eu chorei. Chorei pela menina que fui e que nunca recebeu o amor que precisava, mas também chorei pela mulher que ela foi, que carregou uma culpa pesada a vida inteira. Meus irmãos de criação e eu temos uma relação complicada até hoje. O Roberto e o Antônio nunca me pediram perdão por ter guardado o segredo. A Cleusa, coitada, se sente culpada até hoje por ter sido quem contou. Mas eu não guardo rancor. Cada um fez o que achava que era certo na época. Se tem uma coisa que eu quero deixar para os meus filhos e netos, é esta. Não tenham medo da verdade. Por mais dolorosa que ela seja, a verdade sempre liberta. E não percam tempo guardando mágoa. A vida é muito curta para desperdiçar amor com ódio. Hoje, quando me reúno com minha família, toda ela, a que me criou e a que me gerou, eu olho em volta e sinto uma gratidão imensa. Aos 82 anos, eu finalmente sei quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Tenho uma família grande, cheia de amor, cheia de histórias para contar. E você que me ouviu até aqui, que compartilhou comigo essa jornada de dor e descoberta, lembre-se, não importa qual seja a sua história,
Não importa que segredos sua família guarde, você tem o direito de saber quem você é. Você tem o direito de ser amado pelo que é, não pelo que outros acham que você deveria ser. Às vezes a gente nasce numa família, às vezes a gente encontra uma família, e às vezes a gente constrói uma família. O importante é não desistir do amor, porque o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de chegar até nós, mesmo que demore 60 anos. Minha filha, essa é minha história. A história de uma mulher que descobriu a verdade sobre si mesma quando já era avó. Uma história de dor, mas também de amor. Uma história de segredos, mas também de perdão. Uma história que mostra que nunca é tarde demais para descobrir quem a gente realmente é. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você também tem feridas de família que precisam ser curadas, saiba que você não está sozinha. Somos muitos por aí, procurando nosso lugar no mundo, tentando entender de onde viemos e para onde vamos. Mas uma coisa eu posso te garantir: vale a pena lutar pelo amor. Vale a pena procurar a verdade. E vale a pena perdoar, não pelos outros, mas por você mesma. Porque no final das contas, minha querida, a única coisa que realmente importa é o amor que a gente consegue dar e receber nessa vida. Todo o resto é só detalhe.